Olá pessoal, hoje estarei explicando a integral de linha. Tá, a integral de linha é para ser calculada no universo dos complexos, tá? Agora uma informação importante, se a função for analítica, ou seja, se ela respeitar a equação de Cauchy-Riemann, que é a derivada de u em relação a x é igual a derivada de v em relação a y, e a derivada de u em relação a y é igual a menos a derivada de v em relação a x, ou seja, se a função for analítica, ela independe do caminho. Então você pode pegar o ponto inicial e o ponto final. O que são esses pontos iniciais e ponto final? É o caminho, tá? Então, vamos começar. Eu acho que o melhor jeito da gente entender é fazendo exemplo. Então, vamos fazer. É o caminho, tá? Que é do conjugado, ou seja, z barra dz, onde o caminho é um polígono que vai de z igual a 0 para z igual a 1 e para z igual a 1 mais i, tá? Então, a gente vai resolver esse exercício agora. Então, vamos começar. O melhor jeito é a gente pegar e desenhar o caminho no plano complexo. Então a gente vai colocar no eixo X os reais, no eixo Y a imagem. Então ele fala que ele vai do zero, ou seja, daqui, aí ele vai até o 1, ou seja, é 1 nos reais, e ele vai até 1 mais i, ou seja, 1 nos reais e 1 nos imaginários, ou seja, aqui. Então o caminho, vou fazer de uma outra cor para ficar mais visível, é esse aqui, ó. Então eu vou chamar isso aqui de ponto A, aqui de ponto B e aqui de ponto C. Agora no AB, certo? Que é o caminho, o primeiro caminho. Bom, no primeiro caminho a gente reconhece que essa reta aqui é o que? A reta y igual a 0, certo? Essa aqui é y igual a 0. Se y igual a 0, a derivada de y também é 0, tá? E no segundo caminho, que vai de B para C, é a reta o que? X igual a 1. Então a derivada de x é igual a 0, porque a derivada da constante é 0. Tá, por que a gente fez isso? Para na hora de escrever o z barra, ficar mais fácil da gente resolver o exercício. Então eu vou escrever aqui, ó. Então vai ser o seguinte, o caminho vai ser z barra, que é, quem é z barra? X menos yi, certo? E dz é quem? Dx mais dyi, certo? No C1 a gente vai escrever que a integral em C1 é quem? Em C1 a gente sabe que o C1 é AB, que y é 0. Então a gente vai escrever que a x e dy também é 0. X dx, ou seja, o x só tem x, né? Então a gente vai ver o caminho que o x faz. O x vai de 0 até 1. Então o x vai de 0 até 1. E agora a gente integra. A gente vai integrar daqui a pouco, porque se a gente integrar aqui, aí vai ficar escrito de forma errada, tá? Então a gente integra agora. Agora a gente integra. Fica x ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1. Ou seja, isso daqui dá meio. Esse é o caminho 1, que é o AB, tá? Agora, o BC, que é o caminho 2, a gente sabe que o x é 1. Então, no lugar do x, a gente coloca 1. Menos yi, e a derivada do x é 0. Então é dy.
Agora a gente vai aplicar o que? Uma distributiva, certo? Ficando da seguinte forma: di dy mais y dy, tá? Agora o C2 só tem y, certo? Então a gente vem em y, ele vai de 0 até 1 em y. Então ele vai de 0 até 1. Então agora é só a gente fazer a integração. Vai ficar y mais y ao quadrado sobre 2. De 0 até 1. 1. Aí a gente, no lugar do y, a gente coloca o 1 e menos o do 0. Só que o do 0 não vai importar, né? Então vai ficar i mais meio, certo? Fazendo a substituição da integral. Então agora, para calcular o C, quem que é C? O C é o C1 mais o C2. Então é só somar. Meio mais i mais meio. Então é i mais 1. Esse é o caminho. Então essa é a resposta desse exercício. Agora a gente vai fazer uma outra. Tá? É o seguinte. Calcule a integral de iz barra mais iy dz. Com o caminho de z igual a 0 a tz igual a 1 menos i. E ele dá essa informação que o y é menos x ao quadrado. Bom, primeira coisa então é a gente fazer o desenho. Então, colocando no eixo x os reais e aqui no eixo y os imaginários. Então, o primeiro ponto é aqui, é o 0, 0 novamente, é o ponto A. E o ponto B é 1 nos reais e menos 1 nos imaginários. Ou seja, é aqui assim, mais ou menos, para a gente entender. Então, é isso aqui. Esse é o caminho. Tá. Então, a gente agora vai ter que realizar essa conta, certo? Como que a gente faz? A gente vai calcular isso daqui. Bom, a gente já tem a expressão, certo? Que y é menos x ao quadrado. Ele dá essa informação pra gente. Então, a gente sabe que se a gente derivar, a gente fica aqui dy é menos 2x dx. Correto? Então, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. A gente vai reescrever aquela expressão. A gente vai escrever que o C é I vezes x menos yi mais iy. E aqui no lugar do dz a gente põe dx mais dy. Tá? Então, agora a gente deve somente fazer as mudanças. Quais são as mudanças? Aplicar a distributiva e deixar em uma variável só. Então a gente vai fazer isso. Então vai ficar xi dx, certo? Xi dx mais 2x ao quadrado dx Por que 2x ao quadrado dx? Porque no lugar do y a gente coloca o menos x ao quadrado, tá? Então a gente vai fazer isso. Menos x ao quadrado dx mais 2x ao cubo
4i dx. Tá? Então a gente pegou, no lugar do y, a gente substituiu por menos x ao quadrado. Tá? E o dy a gente também substituiu por menos 2x dx. Aí a gente só fez a distributiva. Tá? Agora, a gente fazendo essa conta, né? A gente fazendo a integral, a gente vai ficar com o seguinte: x ao quadrado i sobre 2 mais 2x ao cubo sobre 3 menos x ao cubo sobre 3 mais 2x à quarta sobre 4i menos x ao cubo sobre 3i menos 2x à quarta sobre 4. Como a gente está fazendo tudo em x, repara que o x vai da onde até onde? Ele vai do 0 até 1. Então a gente vai substituir aqui, certo? Agora é só aplicar a integral. Então fica i sobre 2 mais 2 terços menos 1 terço mais i sobre 2 menos i sobre 3 menos meio. Agora é só juntar o que é igual. Fica 3i mais 3i menos 2i sobre 6, certo? Mais 4 menos 2 menos 3 sobre 6. Repare que eu já fiz o MMC para ganhar tempo, né? Então, isso daqui fica menos 1/6 mais 4i sobre 6. Vou deixar eles no mesmo denominador, tá? Então tá aí a resposta. Espero que tenha ajudado. Se inscrevam no canal, curtam. E é isso aí.